Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma aula do Professor Jubilu. Só que infelizmente, devido, claro, ao aumento dos casos de Covid-19 aqui no Brasil, eu tô aqui justamente para explicar para vocês o que esse vírus maldito faz quando ele consegue entrar no nosso corpo. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o novo coronavírus, ele se espalha através das gotículas de saliva, né? Aquela famosa chuva de cuspe que a gente libera quando tosse, quando espirra, quando fala. Essas gotículas minúsculas de saliva, elas carregam os vírus. Então, se uma pessoa infectada ela espirra, ela vai acabar transmitindo o vírus pelo ar para as pessoas que estiverem próximas dela. Além disso, essas gotículas de saliva cheias de coronavírus, elas podem cair nas mãos, nas roupas. E aí a transmissão pode ocorrer através de um abraço, através de um aperto de mão. Olha só, faz de conta que eu tô infectado pelo coronavírus, ó. Tchim! Ó, tá vendo? Agora, ó, tá cheio de vírus na minha mão. Aí vem algum amigo, e aí, Jubilu, beleza? Tá cheio de vírus na mão dele. E aí, se ele colocar a mão na boca, coçar os olhos, já era, dançou. Essa mão cheia de vírus, ela ainda pode contaminar celulares, maçanetas, corrimãos, os botõezinhos dos elevadores, teclados de computador e até mesmo o seca-sovaco do busão. Por isso que é tão importante sempre lavar as mãos, pois é assim que você reduz a chance de ser contaminado ou contaminar alguém com o vírus. Bora agora dar uma olhada aqui no processo pedagógico. Trouxe aqui um gatinho manhoso para você. Vamos dar uma virada aqui no Jack, grande Jack. E o que vai acontecer? Quando a pessoa, ela inala ou ingere as gotículas de saliva que contêm o coronavírus, esses vírus, eles vão começar a atacar as células de revestimento das fossas nasais, vão começar a atacar as células que ficam no fundo do nariz, vão começar a atacar as células que ficam no fundo da garganta, avançando aqui pela traqueia, e é claro que isso é o que causa os primeiros sintomas da pessoa que está infectada por esses vírus. Por quê? Ela vai ter dor de garganta, ela vai ter tosse seca. Claro, a região está sendo irritada, a região está sendo atacada. Ela vai ter também a sensação de nariz entupido e ela pode, inclusive, perder o olfato. Tudo porque é o aparelho respiratório superior o primeiro lugar que começa a ser atacado pelo coronavírus. Agora, vamos entender melhor como é que funciona esse mecanismo de ataque do vírus às nossas células do sistema respiratório. Esse aqui é o danado, esse aqui é o novo coronavírus, e ele possui uma capa lipídica que está aqui em azul, e nessa capa lipídica você tem proteínas. E aí eu queria chamar a atenção, principalmente, ó, para essa proteína laranjinha aqui, que a gente chama de proteína S. Ela é responsável por permitir que o vírus consiga se fixar nas nossas células do sistema respiratório. Isso aqui em rosa que eu coloquei para você é uma célula que está revestindo o nosso nariz, o fundo do nosso nariz, está revestindo o fundo da nossa garganta. Essas células, olha só, aqui nós temos a membrana plasmática delas. E nessas membranas plasmáticas, existe um receptor que está aqui, ó, bem bonitinho, que nós chamamos, com essas três letrinhas aqui, ó, ACE2, ou ACE2 em inglês. É esse receptor que permite com que o vírus possa se prender na célula para começar o ataque. E aí tem um detalhe muito interessante. Existem pessoas que têm mais desses receptores nas suas células. E aí, claro que isso vai facilitar a ação do vírus. Existem, inclusive, medicamentos que estimulam o aumento desse receptor nas células e isso, claro, faz com que o vírus cause uma infecção muito pior. Aí, olha só, quando esse vírus consegue se fixar no receptor da membrana plasmática das nossas células, ele vai fazer o quê?
Ó, o vírus, ele não é uma célula, tá? Vírus não tem célula. Ele é uma capa lipídica com proteínas e dentro dessa capa nós temos o material genético do vírus, que nesse caso é o RNA. Quando o vírus se prende à célula, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o RNA dentro dela. E agora é que a bagunça vai começar. Então, ó, o vírus se ligou ao receptor das nossas células do sistema respiratório e agora ele vai conseguir colocar o material genético dele dentro delas. Agora, olha só que interessante. Esse RNA viral, ele vai sequestrar a célula. Olha que loucura. Ele vai conseguir pegar a nossa célula e fazer com que ela trabalhe para ele. Ele vai chegar ali e falar: dona célula, parou com tudo, parou tudo. Porque agora quem manda nessa bagaça sou eu. Agora, dona célula, você trabalha para mim. Isso é o coronavírus falando para a célula assim que ele entra. E aí o que acontece? A nossa célula vai começar a produzir tudo que o vírus precisa para produzir novos vírus. E aí ela começa a produzir uma porrada de vírus, produzir uma porrada de vírus, produzir uma porrada de vírus. Chega uma hora que essa célula está tão cheia de vírus que ela literalmente explode. E novos vírus serão liberados no nosso organismo. Esses novos vírus, eles vão fazer o quê? Eles vão atacar as células que estão na vizinhança. Então eles vão fazer a mesma coisa. Cada vírus desse vai achar uma célula, vai se ligar ao receptor ACE2 dela, vai colocar o seu material genético dentro dela, vai escravizar ela, usar todo o metabolismo dela, toda a energia dela e vai fazer com que novos vírus sejam produzidos. Só para você ter uma ideia, um único coronavírus tem a capacidade de estimular uma célula a produzir até 100 mil novos coronavírus. Então perceba que tudo começa principalmente nas células que revestem o fundo da nossa garganta e também o fundo do nosso nariz. E dali os vírus eles vão se espalhando, vão descendo e se espalhando por todo o nosso aparelho respiratório. Bora visualizar melhor esse processo pedagógico. Então, ó, os coronavírus estão atacando as células do sistema respiratório, eles começam a descer pelo nosso sistema respiratório, vem pela traqueia, nos brônquios, começa a atacar também as células dos bronquíolos. A coisa está feia, porque quando o coronavírus ele chega nessa região, os vários coronavírus, né, milhares e milhares de coronavírus chegam nessa região, eles estão onde? Eles estão dentro dos nossos pulmões. Aqui tem um pulmão e aqui eu deixei outro pulmão para você ver, ó. Se eu tirar isso aqui, deixa eu tirar aqui para você, ó. Se eu tirar essa parte aqui para você, perceba, ó, que dentro nós temos essas estruturas ramificadas, né? Nós temos os brônquios e os bronquíolos. O que vai acontecer é que a partir do momento que o vírus chega aqui nessa região, nós vamos ter um processo inflamatório, que é uma resposta de defesa do nosso organismo. Então vai ter, os nossos pulmões, eles vão ficar inflamados, ou seja, o organismo vai mandar sangue para cá, o organismo vai mandar água para cá, a temperatura vai aumentar, ele vai mandar células de defesa para cá. E olha só, pensa comigo, você acha que é uma boa os nossos pulmões ficarem cheios de água? Porque é isso que acontece. Quando você tem o processo inflamatório, eles vão ficar socados de água, eles vão ficar inchados, eles vão ficar mais duros. Inclusive o processo de movimento respiratório vai ser prejudicado por conta disso. E aí, ó, só tem uma coisa a te dizer. A hora que a gente começa a ter concentração de líquidos, de água nos nossos pulmões, a coisa está ficando feia. Uma outra forma do organismo se defender é justamente elevar a temperatura do corpo, né? Vou dar uma aumentada na temperatura, vou dar uma aumentadona aqui para ver se eu mato esse demônio. E é justamente por isso que um outro sintoma apresentado por quem está infectado com o coronavírus é justamente a febre. Então vamos lá, ó. Qual que é a situação atual? O paciente, ele está com febre, e os pulmões desse paciente estão cheios de água. E aí, pulmão cheio de líquido inflamado tem um nome bem conhecido, pneumonia. É como se a pessoa tivesse, nesse momento, se afogando
sem estar dentro da água. Agora, a coisa começa a ficar realmente complicada quando os coronavírus chegam nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles ficam dentro dos pulmões, são essas estruturas aqui, ó, parecem um saquinho. E o que acontece aqui é o seguinte, ó, nesses alvéolos, o que vai acontecer é que quando você inspira o ar, você inspirou o ar, ele vai entrar nos pulmões, né, pelos bronquíolos, e vai chegar até os alvéolos. Esse ar que chega nos alvéolos, olha só o que vai acontecer, o oxigênio presente nele vai ser colocado dentro do nosso sangue. Vou botar aqui, ó, o oxigênio. É assim que o nosso sangue vai ser oxigenado. E ao mesmo tempo, quando esse sangue passa pelo alvéolo, ele vai colocar aqui dentro um gás que não é bom que a gente tem aqui, que é o gás carbônico, o CO2. Então, ó, você inspira, o ar chega nos alvéolos que estão dentro dos nossos pulmões, o oxigênio entra no nosso sangue e o CO2 vai sair do nosso sangue. E aí quando a gente, ó, solta o ar, esse CO2 vai ser eliminado. Agora, isso aqui é um saquinho que fica inflando e esvaziando, inflando e esvaziando. É como, você pode pensar que os alvéolos são como favos de mel. Esses favos de mel, aqueles buraquinhos que você tem no favo de mel, aqueles buraquinhos são os alvéolos. Eles, ao invés de estarem cheios de ar, por conta do processo inflamatório que foi causado pelo coronavírus, isso aqui vai ficar cheio de água. Chuá, chuá, ó, vamos encher, tá cheio de água aqui. Se aqui dentro tá cheio, aqui ó, chuá, chuá, tá cheio de água, chuá, chuá, tá cheio de água. Você acha que o processo de oxigenação do sangue vai ficar melhor ou pior? Era para ter ar e agora tem água. Então, por conta do processo inflamatório, é que a pessoa que está infectada pelo coronavírus começa a não ter o seu sangue oxigenado. Essas células aqui estão sendo destruídas pelo vírus também. O vírus ataca essas células. Tem água, tem vírus, a casa caiu. Não tem mais oxigenação do sangue. Ela começa a ficar prejudicada. E o oxigênio é importante para que os órgãos do nosso corpo tenham o quê? Energia para conseguirem funcionar. Sem o oxigênio, todo o funcionamento do nosso organismo vai ser comprometido. Mais ou menos 20% das pessoas infectadas pelo coronavírus podem chegar nesse quadro aqui, que é extremamente grave. Para você visualizar melhor o problema, olha só, quando você corta o seu dedo, você já percebeu que às vezes ele vai ficar inchado, ele fica vermelho, ele fica mais quente? Então, isso é inflamação. O seu dedo está inflamado. E é isso que está acontecendo dentro dos pulmões que estão sendo atacados pelo coronavírus. A inflamação, por mais estranho assim que pareça para você, ela é uma forma que o nosso organismo tem para tentar combater o vírus. Inclusive, essa inflamação, ela vai fazer com que várias áreas dos pulmões, elas não só se encham de líquidos, como também comecem a acumular pus e células mortas. E você sabe quem é que adora um local assim? Quentinho, cheio de água, cheio de pus, cheio de células mortas? Sabe quem? As bactérias. Então veja que o ataque do coronavírus, ele também acaba facilitando o ataque das bactérias, que agora tem alimento disponível e um ambiente maravilhoso para que elas possam se proliferar. Quando essas bactérias entram em cena, a chance da pessoa morrer aumenta consideravelmente. Tem inclusive gente que foi infectada pelo coronavírus, conseguiu se recuperar, mas alguns dias depois acabou morrendo por causa da infecção bacteriana. Mas é claro, né? Essa infecção bacteriana, ela não teria acontecido se o corona não tivesse ido lá nos pulmões antes e feito aquela bagunçada geral. Então o corona foi, fez uma bagunça, a gente às vezes consegue eliminar ele, mas aí as bactérias vêm e botam para quebrar. E claro, né, com esse quadro, a pessoa, ela começa a ter muita dificuldade para respirar.
tá rolando uma verdadeira guerra nos pulmões dela. Organismo contra coronavírus e às vezes organismo contra coronavírus e bactérias. E muitas vezes a resposta do organismo, ela é tão forte, que acaba matando a própria pessoa. O nosso sistema imunológico ele é meio estranho, porque às vezes para ele combater algo é como se ele jogasse uma bomba atômica para matar os vírus. Só que aí mata tudo, mata vírus, bactéria e também mata a pessoa. A essa altura do campeonato, o paciente precisa ser colocado num respirador mecânico, que é um aparelho que tem nos hospitais. Só que tem alguns casos que os pulmões se enchem tanto de líquido, eles ficam tão cheios de água, que eles começam a ficar duros mesmo. E aí o cara começa a fazer força para respirar e nenhum equipamento médico consegue ajudar. Então órgãos vitais como o coração, como o cérebro, param de receber oxigênio, o que vai acabar causando a morte da pessoa. Agora eu trouxe para você aqui, ó, uma imagem, né? Isso aqui é uma tomografia que foi feita dos pulmões de um paciente que estava sendo atacado pelos coronavírus. Então olha só, isso aqui é um pulmão, isso aqui é outro pulmão. Todas essas regiões brancas que você está vendo aqui são áreas do pulmão que estão sendo atacadas pelo vírus e que estão sendo destruídas. Então veja, ó, o pulmão está aqui em preto e veja já o quanto de manchas brancas nós temos nele. Então é um pulmão que está seriamente comprometido. Olha o outro aqui, ó. A guerra está acontecendo nessa região. Então os alvéolos que tem aqui estão sendo destruídos e, claro, conforme esse ataque vai aumentando, a capacidade do pulmão, o funcionamento do pulmão começa a diminuir. Quanto mais manchas brancas nós tivermos, mais grave é o quadro e, claro, maior a chance da pessoa morrer. E tem mais, a partir dos pulmões, o coronavírus ele pode continuar se espalhando para outras partes do corpo, atingindo inclusive o estômago e o intestino. E é por isso que se explica o fato de algumas pessoas infectadas por esse vírus apresentarem como sintomas, né, indigestão e também diarreia. Esse vírus do capeta, ele pode inclusive entrar na nossa corrente sanguínea e causar a inflamação dos nossos vasos sanguíneos. Olha só a parada como ela é sinistra. E não é só isso não. O vírus ele pode inclusive atacar as células do coração, dos rins e até mesmo do nosso fígado, causando inflamação e mau funcionamento desses órgãos. Existe até uma desconfiança que o vírus consiga atingir até mesmo as células do cérebro. Mas essa é uma informação que ainda precisa ser estudada mais a fundo para que ela possa ser confirmada. Mas vale sempre salientar que cerca de 80% das pessoas infectadas pelo coronavírus não vão apresentar tudo isso que eu mostrei, já que o organismo delas consegue destruir o vírus antes que esse vírus consiga fazer essa bagunça toda. De qualquer forma, 20% das pessoas vão apresentar sintomas mais sérios e vão sim precisar de atendimento hospitalar. E de todos esses infectados, cerca de 1%, infelizmente, acabarão morrendo. E é claro que essa letalidade de 1% é uma média, porque vai depender de país para país e das condições das pessoas que vivem nesses países. Na Itália, por exemplo, a letalidade está muito alta, chegando a 6%. Já na Coreia e na Alemanha, ela está menor que 1%. Então, depende do lugar. Mas olha só, muito importante você saber que mesmo que você tenha sintomas leves ou tenha a sorte de nem apresentar os sintomas, você pode sim transmitir o vírus para outras pessoas que aí sim poderão apresentar um quadro mais grave. E nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não existe vacina e nem medicamento para a gente prevenir e tratar a doença causada por esse vírus, né, a Covid-19. O que se faz, na verdade, é um tratamento suporte para o paciente para evitar o acúmulo de líquido nos pulmões e permitir que esse paciente consiga respirar. Então, ó, lavar as mãos, evitar aglomerações, como eu já te disse, esse é o melhor momento para você ser
antissocial. E sempre lembrando que esse assunto ele é extremamente dinâmico e novas informações de como o vírus se comporta podem surgir a qualquer momento. E vale também te lembrar que nunca uma doença foi tão bem estudada e documentada nessa velocidade que está acontecendo com a Covid-19. Então, logo isso vai passar e sairemos muito mais fortes do que éramos antes disso. Maravilha? Se a informação foi útil, não esqueça de dar aquele like para valorizar o profissional da educação que mesmo em tempos de pandemia está aqui trazendo informações para você. Se inscreva no canal e no mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, todos juntos, força, tchau!